Olá, alunos. Hoje na aula prática de imunologia é sobre hemaglutinação indireta. Nós vamos então utilizar um kit para o diagnóstico da doença de Chagas, que vocês sabem, né, que é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. O que acontece, né? Como é essa técnica de hemaglutinação indireta? Utiliza-se hemácias. No caso desse kit, as hemácias ou eritrócitos são de aves e na superfície dessas hemácias foi introduzido antígenos do Trypanosoma cruzi. O que será detectado no soro do paciente? A presença de anticorpos específicos anti-Trypanosoma cruzi. Então, esses anticorpos, eles vão reagir com os antígenos do T. cruzi que estão na superfície das hemácias, de uma maneira que aquela porção FC dos anticorpos se liga ao mesmo tempo com uma hemácia de um lado e a outra porção FC com a hemácia de um outro lado. Ou seja, o resultado positivo nós vamos ver então que essas hemácias vão se depositar no fundo do poço, formando um tapete, tá? Como que é essa técnica? Nós vamos utilizar então sempre um controle positivo, um controle negativo. Deixa eu só colocar a luva. Esse controle positivo, ele simula, né, um soro de paciente que tem os anticorpos contra o Trypanosoma cruzi. Um controle negativo, que não teriam esses anticorpos. Nós vamos precisar agora utilizar uma placa de 96 furos ou 96 cavidades, mas o fundo dessa placa não é arredondado, o fundo é em V, tá? E aqui nós temos aquelas hemácias que eu falei para vocês. Na hora de homogeneizar tem que ser com bastante cuidado para não provocar lise dessas hemácias. São hemácias que a indústria introduziu na superfície delas os antígenos do T. cruzi, tá? Como que nós vamos trabalhar? Vou mostrar novamente para vocês essa placa, tipo placa de ELISA. Ela tem aqui no cantinho de A até H, representando as fileiras, e depois aqui de 1 até 12, representando as colunas. Então é como se a gente brincasse com batalha naval, né? A1 e A2 eu vou pôr o controle positivo, B1 e B2 eu vou colocar o controle negativo, eu vou fazendo duplicata, e aí aqui na fileira C, na linha C, nós vamos começar a colocar o nosso soro teste. Esse teste de hemaglutinação, ele pode ser feito de maneira qualitativa ou semi-quantitativa. Qualitativa é quando eu pego lá o soro do paciente. É interessante que esse kit, ele já manda o soro do paciente quando a gente vai utilizar, realizar uma diluição prévia. No caso desse kit, a diluição é 1:32, justamente para evitar aquele efeito prozona de excessos de anticorpos na amostra, né? Então, quando a análise é qualitativa, eu faço só isso, né? Eu diluí o soro porque o fabricante mandou. E aí eu vejo se existe a formação de botão, que seria o resultado negativo, ou a formação de tapete, que é o resultado positivo. Eu vou fazer análise semi-quantitativa, então nós vamos diluir esse soro mais vezes. Então a gente vai começar a 1:32, depois para 1:64, 1:128, 1:256, até 1:512. Então eu vou fazer a diluição desse soro. E aí eu vou ver até que título aconteceu a formação de tapete. Então, o título da amostra será a maior diluição com reação positiva.
Essa reação positiva, nessa análise semi-quantitativa, eu vou determinar como ponto final quando o tapete de hemácias cobrir 50% do fundo da cavidade, do fundo do poço, tá? De cada pocinho. Então vamos lá. Vou começar então colocando nas cavidades A1 e A2 o controle positivo. No caso aqui, o fabricante fala que é 50 microlitros. Mais uma vez, tomando cuidado para não formar bolha e vai introduzindo lentamente o líquido na cavidade. Então, aqui controle positivo. 50 microlitros. Despreza a ponteira. Vou pegar agora o controle negativo. B1, B2. Despreza a ponteira. Agora aqui eu vou utilizar o meu soro, o soro do paciente, que é o nosso soro teste, certo? Agora nós vamos com o fabricante, né? O kit já falou pra gente iniciar com soro diluído para 1:32. Então eu vou pingar, vou pipetar, na verdade, né? No pocinho C1, $50 microlitros do meu soro teste. O que eu vou fazer? O fabricante manda também a solução diluente, que está aqui. Deixa eu só pegar uma ponteira bem bonitinha. Agora eu vou fazer o seguinte. No pocinho C2, C3, C4 e C5, eu vou pipetar 50 microlitros dessa solução diluente. Por quê? Que agora eu vou começar a fazer a diluição. Primeiro, vou introduzir a solução diluente. Esse pocinho C5, eu vou obter a diluição 1:512. O que eu vou fazer na sequência? O poço C1 já está pronto. Eu já tenho o soro diluído 1:32, certo? Agora eu vou pipetar. Vou pegar mais esse soro teste no meu paciente, vou pegar 50 microlitros e vou introduzir no pocinho C2. No C1 eu não mexo, né? Só que eu vou fazendo assim, ó, introduzo e homogenizo, né? Aperto e solto, a minha pipeta, né? Eu estou fazendo aqui uma homogeneização. Deixo 50... peraí, vou fazer de novo. Deixo 50 microlitros e passo 50 microlitros para o pocinho C3. Deixo 50 microlitros e vou para o C4. Aspiro e solto, aspiro e solto.
Fico aqui com 50 microlitros e vou para o último pocinho. Aspiro e solto, aspiro e solto. Recolho os últimos 50 microlitros e disperso. Ou seja, eu vou ter aqui em cada poço 50 microlitros, sendo que aqui a diluição no C1 é 1:32, depois o próximo 1:64, depois 1:128, depois 1:256 e 1:512. São 5 poços. Então, esse teste é o teste semi-quantitativo. Não terminou. Agora eu vou trocar de pipeta, de micropipeta, e está faltando a gente colocar as hemácias. Então, eu homogeneizo com cuidado e será 25 microlitros em cada pocinho, incluindo... Opa, aqui, deixa eu fazer de novo. Incluindo os controles. Ele está segurando na parede da placa, mas já ele desce. Deixa eu fazer sem encostar. Então aqui eu estou colocando essa hemácia sensibilizada em todos os poços, né? Nos controles e naqueles pocinhos que tem o soro teste. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer essa leve agitação, nós vamos bater os dedos na borda da placa por 4 minutos. Deixa eu só mostrar primeiro para vocês, né, para vocês verem antes, né? Então aqui nós temos o controle positivo, os 2 pocinhos, aqui o controle negativo e aqui o soro do paciente que foi diluindo até 1:512, tá? Na sequência nós vamos vibrar, batendo aqui por 4 minutos, e depois essa placa vai ficar em repouso sobre a bancada, livre de vibrações, por até de 1 hora a 2 horas. E aí nós depois vamos ver e vamos fazer a leitura, tá? Então vou encerrar por aqui e volto com vocês mostrando o resultado.